Vamos tomando assento, aquietando nossos corações, preparando para nosso tempo de louvor e adoração ao Senhor. Gostaria de começar com alguns avisos, todos importantes para a igreja. E lembrando mais uma vez da nossa Assembleia Extraordinária, 104ª Assembleia, que essa igreja vai realizar, já realizou, 103, esse 104ª Assembleia Extraordinária para tratar desses assuntos, basicamente de relatórios. Então, os irmãos, por favor, reservem essa data, bloqueiem essa data, para participarmos juntos dessa Assembleia. Os aniversariantes da semana, são 2 aniversariantes, ou 2 aniversariantes. Nossa irmã Yoshiko Sugiura, que está aqui, dia 12. Parabéns, omedetou gozaimasu. E no dia 16, sábado, nossa irmã Mini Passini também deve estar participando desse culto pela transmissão. Deus abençoe, Mini. Promessa de fé desse mês, estamos no segundo domingo do mês, já alcançamos, graças a Deus, 58% da meta. Vamos continuar orando, contribuindo, para que, como tem sido todos os meses, graças a Deus, a meta. Depois do culto, depois da bênção, nós vamos permanecer aqui no salão, para termos um tempo de oração, por mais uma família missionária. Hoje vamos orar pela família Lima, de Portugal, em Portugal, missionários em Portugal. Tá? E orar também por necessidades da nossa igreja. Tá bom? Então, depois do culto, antes de descermos para o almoço, vamos permanecer e ter um tempo assim de oração. Tá bom? Vamos colocar de pé para lermos o versículo, o tema desse ano, mas crer nessa palavra, que essa palavra que é viva, a palavra de Deus é viva, possa produzir a transformação na nossa vida, E para isso é preciso nós crermos. Por isso, recebendo nós um reino inabalável. Vamos orar a oração do Pai Nosso, em português e depois em japonês. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sim, Senhor, nós queremos receber em nosso coração teu reino, o teu reino que não veio e nem continua vindo em visível aparência, porque o teu reino está em nós, dentro de nossos corações, está entre nós, quando nós como teu povo nos reunimos, dispostos a crer no Senhor e na tua palavra. Nós queremos, Senhor Deus, realmente pedir que o teu nome seja santificado, seja exaltado acima de todo nome, e que ao nome de Jesus todo joelho se dobre
e confesse que só Ele é Senhor. Que isso possa, Senhor, começar a ser realidade, Senhor, aqui neste mundo, enquanto aguardamos aquele dia, como de fato isso vai se revelar. Todo joelho se dobrará e confessará que só Tu és Senhor, naquele grande dia, quando uma multidão inumerável de todos os povos, raças, línguas e nações estarão diante do Cordeiro de Deus, confessando o Seu nome, Senhor. Que isso seja, Senhor Deus, comece a ser uma realidade aqui no nosso meio, Senhor. E que a Tua vontade seja feita, Senhor, assim na terra como já é no céu, em nossas vidas, Senhor. Nós queremos nos submetendo a nossa vontade, a Tua vontade, crendo no fundo do nosso coração que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando isso não faz sentido para a nossa mente natural. Nós queremos mesmo assim, Senhor, submeter a nossa vontade, dizer amém, seja feita a Tua vontade, Senhor. Seja feita a Tua vontade aqui neste culto, Senhor. Nós estamos com a nossa mente e nosso coração abertos para receber tudo aquilo que o Senhor reservou e preservou, Senhor, para nós nesta manhã. Assim nós Te pedimos, Senhor, e agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amém. Amém. Deus está aqui. Está aqui. Cremos nisso. Pode dizer amém? Amém. Nós vamos ter um tempo de louvor, de adoração, de cantarmos. E o louvor pode nos ajudar, pode abrir caminho a reconhecermos essa verdade que Deus está aqui, de entrarmos na Sua presença, da gente aquietar o nosso coração, porque às vezes na agitação a gente não consegue se concentrar muito, né? Mas Deus está aqui. E esse negócio de louvor, de cantar, da presença de Deus, não é nada transcendental, tá, gente? Não é nada místico, não. A música começa e Deus aparece. Não é nada disso, não. Porque Ele já está aqui. Ele já está aqui. Nós que precisamos entrar na presença de Deus. E creio que muitos de nós já estamos. Mas se você ainda não está, vamos aquietar o nosso coração. A gente vai cantar. E quando a gente entra na presença de Deus, pelas portas do louvor, o louvor nos abre o caminho. A gente chega ao santuário de Deus, porque nós estamos num lugar que é santo, santo, santo. É algo que podemos fazer quando chegarmos diante de Deus, porque fala face a face com o Senhor. Nós vamos poder contemplar o semblante dEle, ver a glória dEle. Mas a gente tem aprendido que o reino de Deus já chegou. Então nós já podemos já contemplar o Senhor aqui, neste momento. Quando entrar na presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo teu semblante e vejo
Digno. Recebe o nosso louvor. Amém. Acabamos de cantar que Deus é um Deus majestoso, um Deus amoroso, um Deus digno. E quantos outros atributos Deus tem, não é mesmo? Então eu queria que vocês participassem também, porque a gente não veio apenas assistir o culto, nós viemos participar do culto. Então, se você quer, está lembrando agora de um atributo de Deus, levanta a mão aí que a Sueli vai chegar com o microfone para que todo mundo possa ouvir, para que o pessoal lá de casa também possa ouvir. Você está lembrando de um atributo de Deus agora? Calma, um de cada vez aqui, Sueli, pastor. Ele é Jeová Jireh, o Deus de toda a provisão. Amém. Mas alguém está lembrando de algum atributo do Senhor? Se não quiser falar no microfone também, você só levanta a mão. Misericordioso. Amém. Justo e compassivo. Ele é Deus hoje, amanhã e sempre. Amém. Mas alguém está lembrando de um atributo do Senhor, uma qualidade do Senhor? Deus Rafa, que cura. Amém. Amém. E tantos outros, né? Eu acho que a gente está com a cabeça tão cheia de atributos que não consegue levantar a mão para falar um, né? Mas quantos atributos Deus tem? E queria lembrar com vocês agora. Silvia, você pode deixar o microfone com o presbítero? Nós vamos ler Romanos 5. Um motivo da gente louvar o Senhor. Romanos 5, de 1 ao 2. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. ローマ人への手紙5章1節2節ですから信仰によって義と認められた私たちは私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいます。E o Salmo também, 34, de 1 a 3, fala assim: Louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente em meus lábios, na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome.詩編34、1節から3節。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。私と共に主を褒めよ。共に皆をあがめよう。共に主をあがめましょう。O salmista nos convida a engrandecer ao Senhor comigo. Imagina se a gente tivesse Davi aqui. Gente, uma pessoa que eu quero conhecer é Davi, porque ele também foi músico, né? Mas enfim, né? De tantas experiências que ele teve com o Senhor. Vamos nos colocar de pé. Vamos engrandecer ao Senhor e juntos exaltar o seu nome.
quiser, bata palma. Se você quiser, dance na presença do Senhor. Se você quiser, abra sua boca e cante com a gente. Vamos lá? Entrarei em tua presença, o sacrifício de louvor. Com canções eu te exaltarei, e tu seja o Senhor. Toda glória eu te darei, do pecado me livraste. Agora sou justificado, bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvai. Entrarei em tua presença, o sacrifício de louvor. Com canções eu te dou, toda glória eu te darei. Por quê? Do pecado me livraste. E assim agora, Agora estou glória a Deus. bendito seja o Senhor. Cante bem alto. Exaltai, engrandecei teu nome, exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvai. Exaltai. Exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim No louvai. final, a Ele Sim louvai. Exaltai. Amém, amém. Gente, que delícia vai ser o louvor lá no céu, né? Que delícia. Vai ter música calma para toda a eternidade. Vai ser uma delícia. E enquanto o reino de Deus celestial não chega para a gente, estamos aqui no nosso reino que já está aqui. A gente tem lido, né, o versículo tema de Hebreus toda semana e também temos orado a oração do Pai Nosso, né? E a gente falou também ontem, falamos hoje na EBD também, né? Quando a gente lê e vive Hebreus 12, 28, é que a gente consegue, de fato, orar a oração do Pai Nosso e dizer, venha o teu reino. Nós aprendemos essa música na vigília, né? Que tivemos no final do mês passado. Foi no mês passado? Foi, né? É que está passando tão rápido, né? Eu já perdi a noção do tempo. Mas que hoje, e todos os dias, e para todo sempre, a gente possa cantar, venha o teu reino. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, Faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu.
tempo delas também, no culto infantil, ouvindo a palavra de Deus, de uma maneira que eles possam entender, seja cheio, pleno da presença do Espírito Santo também. E hoje eu quero convidar uma mãe para orar. Pode orar, Pri, pelas crianças? Amém, irmãos. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar por essas lindas crianças hoje. Obrigado, Senhor, por um domingo mais, Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós durante a semana. Te entregamos, Pai, hoje essas crianças que são o futuro dessa igreja, Senhor. Te pedimos que o Senhor as abrace, as cuide, Senhor, as proteja de todo mal. Te pedimos pelo ensino de hoje, Senhor, que possa ser uma palavra que possa cair em terra fértil no coração de cada uma dessas crianças, Senhor. Abre os ouvidos delas, o coração delas, para que elas possam te conhecer, possam entender, Senhor, o seu ensino de hoje. E abençoa também as professoras, Pai, que se prepararam para a escola de hoje, para a aula de hoje, Senhor. Abençoa a vida delas e que não seja simples palavra de homem, Senhor, que seja o Senhor falando por meio delas, Pai. Obrigado por cada criança que está aqui hoje e por cada família delas. Em nome de Jesus, amém. Amém. E vamos nós aqui cantar mais um cântico, preparando nosso coração, mais ainda, para depois de cantarmos e falarmos para o Senhor, nós ouvirmos dele. Então, depois de cantarmos essa música, já vou passar a palavra para o pastor João. De glória em glória te vejo, quanto mais te conheço, quero saber mais de ti, meu Deus, como um oleiro, quebranta-me, transforma-me, molda
Enquanto a gente vai se ajeitando aqui, queria chamar a Glória para dar um aviso da UFM para nós. Não tenho muita intimidade com o microfone. Veja, eu queria dizer que a lista do café da manhã, tá, já está prontinha e nós vamos deixar ela pregada lá embaixo, na entrada do salão, tá bom? Então, meninas, meninos, quiserem dar uma olhadinha depois e já deixar o nominho escrito, tá bom? Obrigada. Antes da mensagem também, queria reconhecer a presença hoje do pastor Maurício Nogueira, sua esposa Regina, que estão aqui, junto com o Pedro, né, o filho deles. Sejam bem-vindos. O Pedro já tem participado da nossa comunhão, né, e hoje trouxe os pais. O pastor Maurício, ele foi pastor da Igreja Aliança, lá de Atibaia, há um tempo, né, alguns anos. Foi 5 anos, Maurício, por aí, né? Numa época que o Pedro foi consagrado, né? Lá, quando era bebezinho. E Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos no nosso meio. A gente está muito contente com a presença e a participação do Pedro conosco. Irmãos, bom dia a todos mais uma vez, né? Nós vamos falar nessa manhã sobre... deixa eu aqui me situar, sobre o povo do reino voltado para Deus. Nós somos povo do reino de Deus, povo voltado para o Deus desse reino, né? E em Zacarias 1:3 diz o seguinte: portanto, diga-lhes, Deus mandando para o seu profeta anunciar ao seu povo, e é a palavra para nós hoje, como povo de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: volte-se para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 1:3. Volte-se para o Senhor dos Exércitos, e Ele se voltará para vocês, né? E nessa... as pessoas deste mundo, e não é preciso nós falarmos sobre isso, né? Não estão voltadas para Deus. Verdade? As pessoas do mundo não estão voltadas nem mesmo para o reino de Deus. Porque, sendo do mundo, elas estão voltadas para o mundo, para as coisas que há neste mundo, exclusivamente, com as suas preocupações, com as suas cargas, e com suas alegrias momentâneas e passageiras. Estão voltadas para si próprias, porque são do mundo. Estão voltadas também para as fascinações e para as riquezas e para as glórias deste mundo. Assim como estão também voltadas para os desejos da carne e os desejos. Mas o povo de Deus que somos nós, estamos voltados para Deus. E as coisas que há no reino de Deus, nós conhecemos quais são essas coisas no reino de Deus. Por isso que é tão importante nós sabermos o que significa ser um cidadão do reino de Deus, súdito deste rei. É importante saber como se comporta um cidadão e um súdito desse reino. Tão importante nós sabermos disso, e a palavra de Deus já, a sua justiça, a sua paz, a sua alegria, a sua humildade, a sua esperança, e tudo isso e muito mais que faz parte do reino de Deus, qual nós também fazemos parte. Mas, no entanto, é aquela coisa, né? Nós ainda estamos neste mundo. Embora nós não sejamos mais deste mundo, ainda estamos neste mundo. O significado, eu já falei isso outras vezes aqui, eu creio, né? Os irmãos se lembram da palavra igreja, do grego, eclésia, significa chamados para fora do mundo, para pertencer ao povo de Deus. Mas depois de ter sido chamado para sair fora do mundo e fazer parte do reino de Deus,
O povo de Deus é enviado de volta para o mundo com uma missão. Essa é a nossa realidade como discípulos de Cristo. Nós já não somos deste mundo, mas ainda estamos nesse mundo. Já não fazemos parte desse mundo, mas ainda estamos neste mundo. Essa realidade do já e do ainda não é o que define e determina o nosso estar neste mundo como discípulos de Jesus, como cidadãos do reino. Desse reino que já chegou e já está entre nós. E agindo de maneira muito intensa e poderosa, de forma invisível, de forma subversiva. O reino de Deus já está fermentando, ele já está agindo, está a todo vapor, e podemos ver os sinais desse reino, que já chegou e continua vindo, e chegará e virá plenamente. Mas ainda estamos neste mundo, e por isso não é fácil muitas vezes o povo de Deus estar voltado sempre para Deus. Porque as coisas que há neste mundo seduzem o povo de Deus para que se voltem para o mundo, para que se voltem para si próprios, porque é isso que o mundo preconiza. Voltem-se para si, fazem aquilo que lhes dê prazer, fazem aquilo que vocês querem, busquem os seus sonhos, façam aquilo que você deseja. E o mundo seduz o povo de Deus para que se voltem para o mundo e para si mesmos, dando as costas para Deus e para as suas coisas. Porque não tem como servir a dois senhores, ou a de odiar a um e adorar ao outro, a desprezar um e dedicar-se ao outro. Não é possível servir a dois senhores. Quando nós nos voltamos para o mundo, nós estamos dando as costas para Deus. Quando nós nos inclinamos para as coisas deste mundo, nós estamos dando as costas para as coisas que há no reino. E a pergunta que vale a pena nós fazermos nessa manhã deu certo. Para que a palavra de Deus nos responda. Isso é muito importante que a gente sempre fala, né? A palavra de Deus é a resposta. A Bíblia, o papel da Bíblia é nos responder. E a nossa parte é perguntar. A pergunta que nós queremos fazer hoje para a palavra de Deus é: o que fazer para nos mantermos voltados para Deus como povo de Deus? Como povo do seu reino? Essa tarefa que nem sempre é fácil, né? É difícil. E graças a Deus pelo culto. Temos culto, voltamos aqui à igreja todos os domingos e outras atividades que fazem parte da igreja, para nós termos essa oportunidade de nos voltarmos a Deus mais uma vez. Porque o mundo nos puxa, o mundo nos chama a atenção e fazendo-nos dar as costas para Deus. E o culto é tão importante, por isso que é tão importante congregar, por isso que é tão importante participar da vida comunitária da igreja, para nós nos voltarmos outra vez para Deus, para virmos aqui, para ouvir e crer na palavra, e essa palavra continue a sua obra de transformação em nossas vidas. O que fazer para nos mantermos voltados para Deus e como povo do reino? 2 Crônicas 19, 4-7, versículo 9. Josafá morou em Jerusalém. Ele tornou a passar pelo povo, desde Berseba até a região montanhosa de Efraim. Está aí no versículo 4. Consigo enxergar. Nomeou juízes no país, em todas as cidades fortificadas de Judá, de cidade em cidade. Foi aí? Versículo 6. Disse aos juízes: vejam bem o que vão fazer, porque vocês não estão julgando em nome de homens, e sim em nome do Senhor. E ao julgarem, Ele estará com vocês. E agora que o temor do Senhor esteja com vocês, tenham cuidado com o que vão fazer, porque o Senhor
Nosso Deus não admite justiça nem parcialidade e também não aceita suborno. Deu-lhes a seguinte ordem: façam tudo isto no temor do Senhor, com fidelidade e coração íntegro. O que fazer para mantermos ou nos mantermos voltados para Deus como povo do reino, vivendo dentro dessa realidade de um mundo que o tempo todo nos assedia, continuamente nos seduz para darmos as costas a Deus e seguirmos o seu curso? Eu creio que a resposta a essa pergunta que a palavra nos dá nessa manhã é ter o cuidado para fazer tudo em nome do Senhor Jesus e não dos homens, com justiça, imparcialidade, honestidade, temor, fidelidade e coração íntegro. Tomando essa decisão de maneira consciente, de maneira intencional, nós nos manteremos voltados para Deus por mais tempo. Vamos nos manter voltados para Deus com mais consistência, como povo do reino. Ter o cuidado de fazer tudo, não somente aquilo que nós fazemos aos domingos aqui na igreja, mas tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa escola, no nosso ir, no nosso vir, fazer tudo em nome do Senhor Jesus Cristo e não dos homens, com justiça, imparcialidade, honestidade, temor a Deus, fidelidade a Deus e coração íntegro, voltado para o Senhor. O rei Josafá, a passagem que nós acabamos de ler, fez com que o povo voltasse ao Senhor, conforme nós lemos no versículo 4. Josafá morou em Jerusalém, ele tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim. Ele tornou a passar, né? Isso que eu dizia agora há pouco, né? Nós nos tornamos a vir aqui na igreja outra vez nesse domingo, e domingo que vem nos tornaremos a voltar aqui, para nós termos uma oportunidade de nos voltarmos ao Senhor e para a sua palavra. E assim, é importante que ele tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, e fez com que o povo voltasse ao Senhor, o Deus de seus pais. E ele fez isso nomeando juízes, não somente nomeando juízes, mas lembrando eles de que eles não estavam julgando em nome de homens. Não estavam julgando em nome do rei, nem no nome de um sacerdote, e nenhum príncipe, nenhum ancião, nenhum líder do povo, mas eles estavam ali julgando, estavam ali servindo em nome do Senhor, conforme lemos no versículos 5 e 6. Nomeou juízes no país, em todas as cidades fortificadas de Judá, de cidade em cidade. Disse aos juízes: vejam bem o que vão fazer, porque vocês não estão julgando em nome de homens, e sim em nome do Senhor. E julgando em nome do Senhor, a promessa era de que Ele estará com vocês. Essa é algo que nós muitas vezes ignoramos, ou mesmo não percebemos o poder que há no nome de Jesus. E quando nós falamos e quando nós agimos em nome do Senhor Jesus, é como se o próprio Senhor Jesus estivesse ali para cumprir e realizar aquilo em nome que é feito no nome dele, que é dito no nome dele.
Quando a gente vê um guarda de trânsito, né, com o seu uniforme, com o seu apito, a gente está vendo ali não um homem, mas a gente está vendo ali o quê? A instituição que ele representa, em nome de quem ele está ali aplicando a lei. E nós o respeitamos, não por causa da pessoa que está dentro daquele uniforme, mas por causa da instituição e da lei que ele representa. E às vezes a gente não sabe nem qual é o nome da pessoa, nem quem ele é. Mas não é, né? Mas não nos importa, o que importa é que ele está ali representando a lei. Assim também, muito mais quando nós representamos o nome de Jesus, quando nós falamos e agimos no nome de Jesus, nós estamos representando aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Como Jesus disse, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando as coisas que eu tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ao julgarem, Ele estará com vocês. Não somos nós, não é o nosso poder nem a nossa autoridade, porque nós não temos nem poder nem autoridade, mas o Senhor Jesus tem toda a autoridade que lhe foi dada pelo Pai nos céus e na terra. Se nós crermos nisso, se nós aceitarmos isso, se nós concordarmos com isso e começarmos a falar e agir dessa maneira, nós podemos esperar que os céus se abrirão, as coisas vão acontecer, o caminho vai se abrir, trancas vão ser derrubadas, quebradas, e portas e barreiras serão derrubadas, porque nós estamos ali em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? É isso que o rei Josafá estava orientando e lembrando os juízes. Por isso, então, por causa dessa responsabilidade, eles tinham que ter o cuidado com o que eles iam fazer. Eles tinham que ter cuidado com aquilo que eles iam falar. Versículo 7, nós lemos isso. E agora que o temor do Senhor esteja com vocês, tenham cuidado com o que vão fazer, porque o Senhor nosso Deus não admite injustiça, nem parcialidade, e também não aceita suborno. Meus irmãos, ontem eu fiz o casamento da minha filha. Ontem é uma situação um tanto quanto, é um privilégio, mas um tanto quanto complicado, né? Eu estava ali como pai, mas estava ali como um pastor, como um portador da palavra de Deus. E eu tomei muito cuidado para não misturar as coisas. Porque se eu falasse como pai, né, de repente eu ia soltar algumas coisas ali que talvez não iam ser muito adequadas, né? Para aquele momento em que a palavra de Deus estava sendo entregue para a vida deles. E não somente para a vida deles, mas também para a vida daqueles que estavam ali, acompanhando, celebrando e testemunhando aquela união na presença de Deus. Muito cuidado, muito critério com aquilo que vai ser dito quando a palavra de Deus está sendo, meus irmãos, da oração de vocês. Cada pregador que sobe aqui nesse púlpito precisa da oração de vocês, da oração do povo de Deus, para que a unção de homem, que seja uma palavra que faça o povo de Deus voltar-se para Deus e não para o homem. Porque a gente tem visto muitas pregações, muitos profetas, entre aspas, que não profetizam, mas dão profetadas, chamando a atenção do povo para si próprios e não para Deus. Se a palavra de Deus não leva o povo de Deus que a ouve para Deus, essa não é palavra. É palavra de homem. Por isso que era preciso que os juízes
tivessem cuidado para fazer tudo com justiça, com imparcialidade e honestidade. Eu quero confessar, meus irmãos, muitas vezes eu faço isso para vergonha minha, que as palavras que tenho pronunciado às vezes não saem da palavra de Deus, saem de mim mesmo, das minhas frustrações, dos meus traumas, das minhas dúvidas, das minhas insatisfações, ou muitas vezes até mesmo da minha raiva. Por isso que o povo de Deus precisa orar por aquele que sobe aqui para pregar a sua palavra. Cuidado para fazer tudo com justiça, imparcialidade e honestidade. E não um lugar para mandar recado para quem quer que seja. Que Deus tenha misericórdia de todo aquele que sobe para estar aqui, para pregar a palavra de Deus. Deus tenha misericórdia de mim nessa manhã. Para isso, é preciso acrescentar a todos esses cuidados também mais 3 coisas: temor, fidelidade e coração íntegro. Versículo 9, deu-lhes a seguinte ordem. Foi aí? Está me ajudando aí, né? Obrigado. Em nome do Senhor, façam tudo isto no temor do Senhor, com fidelidade e coração íntegro. Ter o cuidado para fazer tudo em nome do Senhor Jesus e não dos homens, com justiça, imparcialidade, honestidade, temor, fidelidade e coração íntegro. Hein? E não somente aquele que traz a palavra para o seu povo, mas também na vida de cada um de nós, que carregamos, somos portadores da palavra no nosso dia a dia. Nós somos a própria palavra, porque a palavra se encarna na vida daquele que ouve e crê nessa palavra. Essa é a tarefa nossa nessa manhã, irmãos. Não somente ouvir, mas ouvir e entender. Não somente ouvir e entender, mas ouvir, entender e crer. Se nós não sairmos daqui nessa manhã sem termos crido nessa palavra, então nós perdemos o nosso tempo. Mas se viemos aqui com esse desejo de ouvir e crer na palavra, então essa palavra vai produzir mudança e transformação na vida de cada um. A partir de hoje e ao longo dessa semana, no nosso dia a dia. Amém, irmãos? Tomando essa decisão de forma consciente, nós nos manteremos como povo do reino, voltados para Deus por mais tempo, de forma mais consistente, andando de maneira em linha mais reta, né? E não cocheando, cambaleando entre 2 senhores. E quando nós olharmos para trás na nossa semana, nós não vamos ver uma trajetória em zigue-zague, vamos ver uma trajetória retilínea, uma caminhada mais segura e firme, com passos firmes, com a cabeça erguida, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Nós nos manteremos como povo de Deus, mais voltados para Deus, menos voltados para as coisas do mundo, para as circunstâncias que nos rodeiam. Mais voltados para Deus, menos voltados para nós mesmos, para as nossas dúvidas, nossas inseguranças. Mas vamos voltar nosso olhar para o Senhor. E é tão importante essa questão do olhar, porque aquilo para quem nós olhamos, para aquilo que nós olhamos, faz com que nós nos tornemos como aquele ou aquilo para quem nós olhamos. Porque nós, como sendo feitos imagem e semelhança de Deus, nós somos espelho de Deus. Nós não temos identidade em nós mesmos. Quem nos confere identidade é Deus. Quando nós nos voltamos para Ele e refletimos a sua glória, nós nos tornamos glória de Deus. Mas quando nós damos as costas para Deus, passamos a refletir qualquer coisa que está diante de nós e nos tornamos como essa coisa, ou nos tornamos como essa pessoa. Então, é um exercício diário de nós nos voltarmos para Deus, voltarmos o nosso rosto para Deus, para que nós sejamos e continuemos sendo transformados
pela glória de Deus, pela imagem de Deus, que foi destruída pelo pecado, mas que estamos sendo restaurados como imagem de Deus. Nós não temos a imagem de Deus, nós somos a imagem de Deus. E por isso é tão importante nós nos voltarmos para Deus e nos mantermos voltados para Ele o mais tempo possível, com consistência, vivendo no mundo que nos seduz o tempo todo, que nos assedia constantemente a nos voltarmos para Ele e para as coisas que há nele, fazendo-nos voltar para nós mesmos, porque é isso que o mundo prega. Não somente para as coisas desse mundo, gente, mas para o modo de viver desse mundo. Muito particularmente, especialmente em nossos relacionamentos interpessoais. No final das contas, meus irmãos, as coisas que a gente faz, os lugares que a gente frequenta, têm uma importância secundária. O impacto maior que nós sofremos como pessoas e exercemos como pessoas estão no âmbito dos nossos relacionamentos. No trabalho, por exemplo, nós fazemos muitas coisas, temos muitas tarefas para desempenhar. Tem uma missão para cumprir, tem uma função para fazer. Mas os relacionamentos interpessoais dentro desse ambiente de trabalho, dentro do ambiente acadêmico e principalmente dentro da nossa família, é o que de fato faz a diferença. Que salvação é restaurar nossa comunhão com Deus, nosso relacionamento com Deus. Nós podemos definir a salvação com tantas palavras bonitas, com tantas palavras técnicas ou teológicas, mas no final das contas, salvação é restaurar a nossa comunhão com Deus, nosso relacionamento com Deus que foi quebrado pelo pecado. E por causa disso, essa quebra de relacionamento com Deus quebrou nosso relacionamento com o nosso próximo. Quebrou o relacionamento de cada um consigo mesmo. Houve uma ruptura interna. Por isso tantos problemas, muitas vezes, psicológicos e emocionais que nós sofremos. Quebrou o relacionamento do ser humano com a própria criação. O assunto da ecologia é um assunto tão em voga hoje em dia, né? Uma questão de sobrevivência até. Então, o pecado ou a salvação se reflete para o bem ou para o mal nos nossos relacionamentos. Por isso que é tão importante nós terminarmos essa nossa reflexão nessa manhã com os nossos relacionamentos. Colossenses 3, 18 a 25 diz assim: Esposas, começou com as esposas, né? As esposas podiam começar com os maridos, né? Mas assim, tá desse jeito aqui, não posso fazer nada. Esposas, cada um de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém ao Senhor. Como convém ao Senhor. Tá? Não é uma questão, né, em que cada um está fazendo por si, mas está fazendo em nome do Senhor. Está fazendo no nome do Senhor. Maridos, aí fica fácil se sujeitar ao marido assim. Em tudo que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Sujeitar o marido desse é fácil, né? E que se sente amada, né? Protegida. Filhos, ninguém vai escapar aqui hoje. Em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Não é uma questão humana, não é uma questão social, pura e simplesmente, mas é uma questão espiritual, né? Diante do Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados,
visando somente agradar as pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Não visando somente agradar as pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. E agora o versículo 23, né, que é o que nós temos que levar. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Amém, irmãos? É a Cristo, o Senhor, que nós estamos servindo com temor. Fazendo uma comida na cozinha, para a família, fazendo uma faxina da casa, ou visitando um cliente da empresa, ou preparando-se para uma prova, ou uma entrevista de emprego, enfim, qualquer coisa que nós possamos estar fazendo para o Senhor, porque é a Ele quem nós servimos. E dessa maneira, fazendo isso com temor, como servindo ao Senhor, fazendo de todo o coração, sinceramente, como para o Senhor. E se a gente fizer isso de forma sincera e consciente, nós nos manteremos voltados para Deus como povo do Senhor, de forma mais consistente, por mais tempo. Amém, irmãos? E eu gostaria de terminar, isso não estava aqui no meu script, que o Senhor nos orienta quando estamos preparando a palavra, mas nos orienta também quando estamos entregando a palavra. E me ocorreu algo que é importante comunicar à igreja, com respeito a permanecer voltado para o Senhor, com mais tempo, mais consistência. É não levarmos as coisas tão a sério. Não levar tão a sério as coisas que acontecem na nossa vida. Nós falamos na mensagem que nós vamos nos voltado para o Senhor, nosso Deus, né, e para o seu reino, fazendo tudo no nome do Senhor Jesus Cristo, crendo que, ao fazer isso, Ele estará ao nosso lado, através do Espírito Santo, para nos capacitar. Sim, é verdade, né? Mas tem uma outra coisa, é de nós enxergarmos, não é uma questão da gente desviar o nosso olhar, a nossa atenção das coisas deste mundo para Deus, porque às vezes isso, às vezes isso é difícil, né? No calor da situação, na pressão do ambiente, muitas vezes é difícil a gente fazer esse chaveamento, né? E, agora eu vou olhar para o Senhor. Mas tem um outro meio, né, podemos dizer assim, junto com esse, é de enxergar o Senhor através das circunstâncias. E para nós enxergarmos o Senhor Jesus, a sua vontade e o seu propósito, procurando discernir a sua vontade e o seu propósito através das circunstâncias, através das pessoas, enxergando o Senhor por trás das coisas, nós precisamos aprender a não levar as coisas tão a sério. E não enxergar as coisas de maneira tão sólida. Eu sou uma pessoa assim, eu creio que muitos de vocês também é assim. Eu levo as coisas muito a sério. É uma questão de característica, mas também talvez seja uma questão de educação. A André é assim também. Ela leva muito a sério tudo, cada palavra, nossa. Né? Mais leveza, por favor, né? A gente fala. Não sei se você é assim, levar a sério. Claro, a gente tem que se levar a sério. Prestar atenção no que as pessoas dizem. Temos que ser pessoas honestas, sérias, né? Parece que estou contradizendo tudo aquilo que falamos. Mas eu vou ler uma passagem aqui, e os irmãos vão entender o que eu quero dizer. Em João 20, 19 a 22 diz: ao cair da tarde daquele dia,
o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito. Os discípulos estavam trancados, com as portas trancadas, dentro de um recinto, com medo dos judeus que estavam lá fora. Jesus havia acabado de ser crucificado. E diz aqui a palavra que o Senhor Jesus veio e se pôs no meio deles. Como isso aconteceu se as portas estavam trancadas? Jesus atravessou a parede. Não é isso? Jesus atravessou a parede. Porque o corpo de Jesus era rarefeito. E ele pôde então atravessar como um fantasminha. Como que chama aquele fantasminha? Gasparzinho. Não é? Ele atravessou a parede porque o corpo dele era rarefeito. É isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, o corpo glorificado de Jesus, o corpo ressurreto de Jesus era tão sólido, tão real, que a parede, e as paredes eram aquelas paredes grossas, né? Se tornou rarefeito. Era como se fosse uma fumaça. Tamanha solidez era a realidade do seu corpo glorificado. E ele pôde não só enxergar a realidade dos discípulos, como ele pôde atravessar e estar ali. Vamos pensar agora do lado de cá. Nós estamos trancados, né? E vamos agora então enxergar essas paredes grossas. Vamos entender que nós, em Cristo Jesus, somos sólidos. E tudo aquilo que acontece na nossa vida, por mais alarmante, por mais estarrecedora, por mais grave que possa se apresentar, nós vamos enxergar essa parede, vamos enxergar esse muro e dizer: eu sou sólido, porque eu estou em Cristo. E vou atravessar isso aí, porque eu estou enxergando o Senhor do outro lado. Amém, irmãos? Deu para entender? De nós, isso se traduz dessa maneira. Não levar tão a sério as coisas que são ditas, não levar tão a sério as coisas como elas se apresentam, porque o Senhor é maior. Porque o propósito e a vontade do Senhor é maior. E que isso que estão falando aqui, isso que está acontecendo aqui, isso aqui é rarefeito, isso aqui é fumaça. Porque aquilo que o Senhor tem preparado através da sua palavra permanece para sempre. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão eternamente. Amém, irmãos? Então, tem coisas aí preocupando o seu coração, não é? Não leve tão a sério. Não fique preocupado. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim: o que eu quero é que vocês estejam livres de preocupações. Porque a preocupação faz com que as coisas se tornem mais sólidas do que de fato são. E que são sólidas, não é para a gente não levar a sério. Mas que as coisas do Senhor, o propósito e a vontade do Senhor, a palavra do Senhor é infinitamente mais sólido que qualquer coisa que aconteça com a nossa vida. E nós vamos optar para ficar com as coisas do Senhor. E dessa maneira nós vamos ser capacitados, nossos olhos vão se abrir para enxergar além daquilo como as coisas se apresentam. Vamos enxergar o Senhor e o propósito do Senhor. Amém? Vamos fechar nossos olhos e orar mais uma vez, pedindo para que essa palavra do Senhor se cumpra nessa semana, em cada situação que estamos enfrentando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer, porque a realidade não é só essa que nós estamos vendo com os nossos olhos naturais, não é somente essas coisas que os nossos ouvidos têm ouvido,
Não somente são essas coisas, Senhor, que a nossa mente racional, nossa mente ilimitada, Senhor, tem concluído, Senhor. Tem muito mais, Senhor, que os nossos olhos não estão vendo. E nós queremos, Senhor, optar nessa manhã, mais uma vez, para ficarmos, Senhor, com as coisas do Senhor. Em nossos relacionamentos, Senhor, familiares, nossos relacionamentos, Senhor, profissionais, nossos relacionamentos no nosso dia a dia, em todos os lugares, Senhor Deus, onde temos, que fazem parte da nossa vida, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, realmente, a olharmos para Ti, enxergarmos o Senhor, através das circunstâncias e tudo aquilo que acontece, Senhor. E ficarmos com paz. Como diz o Senhor, essa palavra do Senhor para nós, paz seja convosco. Que a paz do Senhor ministre em nossos corações. Que tenhamos a paz do Senhor. Que as águas se acalmem. Que os ventos cessem. E se faça e a bonança do Senhor venha sobre nós. Acalma, Senhor, a tempestade. Possamos nos aquietar e lembrar que o Senhor é Deus, assentado sobre o trono acima dos querubins. Que basta, Senhor, uma palavra Tua. Ó Senhor, que possamos ser encontrados olhando para o alto quando o Senhor Jesus voltar. Que sejamos um povo voltado para o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não deixar que este mundo desvie nosso olhar de Ti. Faz a Tua obra, Senhor, nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Meu direito é de não ter direito algum. Meu querer é tão somente o Teu querer. Para isso empenho
colocar de pé para receber a bênção do Senhor. Sim, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Abre os olhos, Senhor, da nossa fé, olhos do nosso coração para enxergar o Senhor através e por trás, Senhor, das circunstâncias e tudo aquilo que tem acontecido com a nossa vida, para que a gente possa, Senhor, manter o nosso olhar e o nosso coração voltado para Ti, Senhor, de maneira permanente no nosso dia a dia, para que realmente a gente possa saber que o Senhor estará voltado para nós, que o Senhor estará ao nosso lado, Senhor, para nos ajudar, Senhor, nos auxiliar, nos carregar muitas vezes, ó Deus, quando nossos joelhos não conseguirem ficarem trôpegos e não conseguirmos avançar, o Senhor vai nos carregar, Senhor. O Senhor indo à nossa frente, abrindo o caminho, Senhor, dando-nos a direção, se derrubando as barreiras, também a nossa retaguarda, Senhor, protegendo-nos contra os ataques covardes de Satanás que vem por trás, que a couraça da justiça nos proteja, justiça do Senhor revelada na cruz. Que o Senhor vá, Senhor Deus, sobre nós também, Senhor, nos envolvendo, Senhor, na nossa caminhada nessa semana. Nega aqua shu yes Cristo no megumito kaminoaito sereno stashiki